Olá, Cláudia, boa tarde. Olá, Cláudia, consegue-me ouvir? Boa tarde. Olá, boa tarde. A Cláudia já estava aqui conectada e eu não a conseguia ver. Está tudo bem, Cláudia? Eu não estava aqui à frente do computador, desculpe. E não faz mal. Então, está tudo bem? Tudo bem? Sim. Sim. Sente-se confiante com o seu projeto? Tem alguma questão, Cláudia? Para já não, professora. Eu acho que fiz mais ou menos aquilo que a professora pediu. Fiz um PowerPoint, não sei se era bem isso. Já Falta-me lhe dei só feedback ou não? Já lhe dei feedback? do PowerPoint. Eu penso que não. Do Não, PowerPoint. mas enviou-me. Enviei, sim. Enviei logo no dia. No dia da. Não, não foi logo no dia. Mas quando é que eu enviei? Ahm, Enviei no dia 14. Não, não enviei. Achei mesmo que tinha enviado. Eu penso que não. Enviei, professora. Enviei anteontem. No dia, Dia 14 de maio, sim, dia 14, enviei um PowerPoint com as alterações que a professora respondi que tinha feito aquelas alterações que a professora tinha dito. certo. Ahm, e, e depois com o PowerPoint com algumas das coisas que a professora pediu também. Pronto, eu estou a ver.
Ora, estou aqui a localizar o PowerPoint, sim. Estou a ver. Muito bem. Portanto, já temos o enquadramento, a finalidade do projeto, não é? Eu segui mais ou menos o que como tenho a estrutura do projeto. Uhum. Certo, Não, já está aqui. Eu estou a ver aqui o PowerPoint, sim, senhora. Ok. só não falei daquela parte que a professora pediu para vermos se era ou não um estudo de caso, mas penso que no meu caso é, porque é uma amostra muito pequena, muito. E circunscrita a uma instituição, certo? Sim, sim, sim. Portanto, se é circunscrita a uma instituição, é um contexto específico, portanto, deve categorizá-lo como estudo de caso, está bem? Uhum. Também Ok? tenho que referir isso no trabalho. Sim. É bom referir isso no trabalho, Ok. está bem? Olá, Helena, Olá, professora Luísa, olá, Cláudia. Olá, boa tarde. Oh, está professora tudo Luísa, eu bem? não sei se a Cláudia já teve a oportunidade de avisar. Ainda não disse, ainda não avisei, não. A Sofia está um bocadinho atrasada Ok, e a Graça não consegue vir à aula e a Elizabeth está muito indisposta e foi-se deitar, mas elas pediram para avisar. está bem, E também não obrigada. vem, a Luizinha também não vem, não é? Pois a Luizinha não vi, eu A não vi. Luizinha não percebi se vem. Pois a Ela Luísa, enviou-me um e-mail, a Luísa, e disse-me pronto, que não sabia se conseguia vir Ai, ou não. vem, vem. Ela pelo menos despediu-se até logo. Está bem. pronto. Então, ahm, só estamos aqui as três, mas podemos começar. Eu estava aqui a falar com a Cláudia e a Helena sobre o projeto dela. Estava aqui a Uhum. olhar para o PowerPoint que ela fez. Parece-me tudo muito encaixadinho, Cláudia. Parece-me que, como dissemos, classifica como estudo de caso, ok? Sim. Depois tem aqui na sua tabela também já tudo direitinho com a análise documental e a análise do conteúdo, ok? Muito bem. Eu só não Ah, tinha colocado. Desculpe, uhum. professora. Eu só Diga, não tinha diga. colocado na tabela que lhe tinha enviado e que tínhamos falado na aula anterior, uma observação para explicar como é que eu ia conseguir recolher todo este material. Uhum. Achei que era importante colocar também que ia fazer registros fotográficos, Exato. no, tanto na recolha documental como na observação direta, Uhum. e que a entrevista seria feita presencialmente com as educadoras, registado, seria feito o registro áudio e depois transcrita a entrevista. Uhum. Aqui nas observações estou a ver que tem registros fotográficos e vídeos e anotações. Portanto, as anotações Fiquei prendem-se contente. com. Pois, ah, talvez notas de campo eh, poderiam ser. No fundo, o que vai aqui fazer é uma análise documental da agenda semanal, da área da biblioteca e dos projetos de sala, não é? No caso dos projetos de sala, eu posso mesmo tirar informação da parte da rotina que as E- colegas têm Exato, nos seus documentos de sala. exato, e portanto faz anotações relativas a estas recolhas documentais que podem ser notas, anotações, notas de campo, está bem? Registros Ok. fotográficos devem indicar nas observações que a sua análise de conteúdo vai ser baseada na transcrição, não é? Na Uhum. transcrição que vai fazer do, daquilo que vai gravar, não é? Porque tem aqui registros vídeo e som, portanto, pressupõe-se que vai fazer, na sua análise de conteúdo, vai ser extraída da própria transcrição da entrevista, certo? Certo. Ok, portanto, pode também colocar isso, está bem? De resto, parece-me tudo bem. Ahm, Aqui, para a Helena, também já lhe dei feedback, não dei, Helena, tem Eu algum? já fiz as alterações, professora Luísa. Já fiz as alterações todas que sugeriu. Pronto, fazia-lhe sentido.
Claro que sim, claro que sim. Eu não fui à aula dos questionários e da entrevista, por isso, na questão da entrevista, para pôr por blocos, eu fui consultar os apontamentos, mas eu não percebi muito bem. Mas Uhum. depois da sua sugestão, eu alterei. Se não se importar, eu depois volto a enviar-lhe Está bem. para. Também posso mostrar hoje que já corrigi, para ver se acha que assim está bem, porque eu não coloquei os objetivos, coloquei só uma espécie de um subtítulo em Cada cada bloco ou divisão, cada. em cada Sim. bloco, em cada bloco. Depois houve, mesmo, portanto, na entrevista aos professores, havia lá uma questão que era, como é que acha que os seus alunos o veem como leitor? E de facto não faz sentido, mas eu achei que era uma pergunta, provocadora. Ou Sim. seja, se não é Uhum. um bom leitor, como é que pode promover a leitura? Mas percebi que retirei, professora, retirei. Pronto, eu não tenho nada contra. A questão Não, é. mas eu retirei, eu retirei. Nós temos bastante investigação que mostra que, num contexto familiar, os miúdos, as crianças observarem os pais a ler, Uhum, tem relevância, tem impacto também na forma como eles percepcionam a leitura. claro. No caso dos professores, se calhar existe, não é? Se calhar existe investigação, mas depois como é que ia, não é? Pois, Como é que ia sustentar, fundamentar? Essa mas seria um campo muito interessante. seria interessante, mas eu não digo que não. Agora tem que ver em que é que se insere, não é? Essa questão Claro, insere não, não, em não. que campo de investigação, por isso é que eu fiquei assim, Uhum. está bem? Depois, na entrevista aos alunos, eu não, é mesmo não ter experiência, que a professora disse, mas depois aqui na questão 3 deve pedir para passar, para avançar para a terceira ou para a quarta, e então eu percebi, já fiz essa adaptação também. É que no Google Forms dá para fazer, portanto, não sei se está a fazer no Google Não, Forms não, ou. não, eu fiz no Word. Pronto. Quem é que tem experiência com o Google Forms? Tem experiência com o Google. Eu Pronto, não há uma. Não, eu não. Ah, a Lena diz que tem. Helena, nós estávamos a falar Eu daquela opção. normalmente faço os questionários aos leitores da biblioteca no Google Forms. Pronto. E já utilizou aquela funcionalidade em que há uma pergunta que diz, por exemplo, hum, é leitor frequente? Sim ou não? Se Sim. responder sim, passa para a seguinte. Uhum, Responder uhum. não, não passa. Acho que tem lá Já, uma opção do lado para fazer isso. sim, tem Agora, lá uma opção ao lado que se pode sim, sim. colocar para saltar, não é? Porque se a pessoa Aquilo é respondeu. acessível, é acessível. Pronto. Então, depois, Helena, se quiser ir brincar um bocadinho com o Google Forms, rapidamente percebe. Ok. A Lena tinha aqui uma proposta, porque como a Lena me disse que não tinha a possibilidade de vir à próxima aula, em que os colegas vão fazer apresentações, será que a Lena podia gravar e nós mandávamos o vídeo e nós passávamos o vídeo durante a aula da sua apresentação? Sim, sim, posso, Pode ser? posso, posso. Pronto. Eu ainda não lhe enviei o questionário, já o tenho pronto. Uhum. Mas hoje ainda lhe envio para a professora ver, Ok. com as perguntas que eu adorei. Eu já tinha feito, entretanto andei a ler umas coisas, depois inseri mais umas, pronto. Ok. E vai sempre aparecer mais alguma ideia e acabei por colocar, por Tá isso é que bem. eu também ainda não enviei. E depois, quando fizer o vídeo, vai-me enviar no YouTube, por exemplo, que é capaz de ser um formato melhor para eu conseguir aceder, não? Pode ser, ou pelo YouTube, ou nós temos de utilizar também o e-transfer. Ah, é, também dá. Pronto, Dá, ok. Então, mas como me manda uns 2 ou 3 dias antes, eu depois testo e digo-lhe, pode ser? tá bem. Está bem? Ok. Então, Helena. Olá, Cristina. Olá, Tiago. Tiago está cá? Tá. Olá, professora. Olá, Tiago. Está tudo bem? Sim, por aí também. Também. Olá, colegas. Helena, Vamos nós estávamos estudar. aqui a fazer um apanhado dos trabalhos de cada um de vós. Helena, não sei se conseguiu refletir sobre se a sua investigação é um estudo de caso ou não. A da- Eu tive
estive a ver os apontamentos que a professora, os slides que a professora passou. Eu tirei aqui algumas notas que achei que alguns dos aspectos se focavam no meu trabalho. Era o caso de procurar a percepção das pessoas acerca de um acontecimento. Portanto, aqui no meu caso, o acontecimento é a leitura, para não se sentirem isolados, né? Lembram do meu, as atividades de animação de leitura nas freguesias, contra o isolamento social. E a recolha de informações sobre uma realidade. Foca-se numa comunidade, num grupo de pessoas específicas Exato. e responde a questões como e porquê. Portanto, achei que estes aspectos, sim, é um estudo de caso porque responde a estas questões. Certo, exatamente. Não sei se percebe bem. Sim, está a pensar bem. Portanto, é uma determinada realidade naquelas freguesias e sobre aquele determinado assunto. Exatamente, sim, sim. Boa. O Tiago, já sabemos que não é um estudo de caso, pois não, Tiago? Pois não, e eu estive a ver e querem que vos diga porque não é? Sim. Então, porque muitas das características de um estudo de caso estão em falta no artigo de investigação científica que farei. Os acontecimentos em estudo para o artigo, isto é, os relatos de aparições de formigas assassinas em Portugal sob a forma de lendas, são sucintamente descritos numa tabela, não havendo preocupações em fazê-lo rico e vivamente, sem ser, e não é por ordem alfabética. O artigo não foca atores individuais nem coletivos. Todos os acontecimentos em estudo para o artigo têm a mesma importância aproximada, isto é, não se sublinham os mais importantes. O artigo procura responder a questões do tipo o quê e não do tipo como e porquê. O artigo não envolve trabalho de campo e o artigo não tem uma preocupação essencial com os processos. Isto é, a pesquisa é livremente feita conforme vai progredindo. Por exemplo, já sei através de pesquisa o período em que surgiu a fidalguia na Península Ibérica para ter uma noção o mais exata possível de quando ocorreu uma lenda. Algo que só pensei em fazer quando vi que um fidalgo é uma das personagens. A recolha de dados não leva a resultados estruturados nem numéricos. Ok. Portanto, no caso do Tiago, não é um estudo de caso. Pois Ok. não. Ok. Boa, Tiago. Obrigado. O Tiago mencionou trabalho de campo. Trabalho de campo é um trabalho do investigador a recolher dados em primeira mão, certo? Sim, Portanto, não é o meu caso. não é o caso do Tiago. Os dados estão lá, não é? Os registros escritos existem. O que o Tiago vai fazer é trabalhar dados que já existem em segunda mão, não é? Ok. Então, deixem-me só partilhar aqui convosco, então, para vocês me disserem se já fizeram isto tudo que está aqui no Moodle com um PowerPoint que diz investigação qualitativa, fases do Professora Luísa, trabalho. posso só interrompê-la para colocar Claro. uma dúvida? O meu, hum, o meu questionário, eu fui buscar algumas questões ao Plano Nacional de Leitura, porque eles tinham eles têm um questionário de aplicação para alunos e para professores. Vi também numa tese de mestrado e aproveitei algumas coisas. E outras eu fiz por mim. Certo. Será que eu tenho eu devo colocar no final do meu documento as fontes a que recorri ou aquilo que também pode ser considerado plágio? Não, pode indicar as fontes e na metodologia, quando explica a metodologia, pode explicar exatamente o que é que retirou de onde. Tá bem, pronto. Ok? É Obrigada. mais, Sim. é Obrigada. mais correto assim. Ok, obrigada. Ora, eu estou com uma dúvida. Sim, O trabalho é para apresentar que dia? é na próxima aula que nós temos, que é no sábado, não é? A última aula 24? é no dia 24, se eu não estou em erro. Vocês têm aí? É que eu tenho aqui no dia 24. Ah, sim, sim, sim. Sim, É, é não mesmo é? dia. É, que eu não posso estar, pronto, é isso. É no dia 24, que é um sábado, certo? Exato, exato. Sim. Agora, não sei o horário. Sabem o horário?
Eu tenho aqui às 10. Às 10 da manhã. E o que temos de apresentar? Das 10 ao meio-dia. Das 10 ao meio-dia. Então, vou-vos pedir para fazerem uma breve apresentação entre 3 a 5 slides com o vosso projeto, para apresentarem o vosso projeto. É um bocadinho da fundamentação teórica, depois a metodologia que vocês vão usar e discutir um bocadinho quais são os resultados que, hipoteticamente, vão encontrar ou esperam encontrar. Ok? Obrigado, professora. Estão a ver já aqui a minha tabela, não estão? Estamos. E agora também? Também. Então, vejam lá se já fizeram isto tudo. Digam-me lá, vejam lá, leiam e digam-me. Nem tudo. Algumas coisas. Número de 1 a 5, já fizeram ou não? De 1 a 5, Sim. 5 leituras 1 a exploratórias. 5. Sim, quando diz leituras exploratórias é assim mesmo, Exploratórias, por sem aprofundar, não é, professora sem Luísa? aprofundar. Uhum, Só sim. alguns de vocês já indicaram, por exemplo, um artigo que viram, ou os dados do Sim, PIB. sim, sim. Eu já indiquei porque percebi que me pode ser útil, mas ainda não aprofundei. Pronto. Eu Portanto, tenho aqui algumas leituras. A professora só quer. também. A professora só quer a bibliografia, não quer mesmo que coloquemos no PowerPoint nada, nada Sim, daquilo que. algum do conteúdo já que vocês conseguiram até agora reunir, tanto a informação quanto aquela que conseguiram reunir até à próxima semana. Eu não estou à espera que vocês já tenham aprofundado o tema ao ponto de já ter uma revisão da literatura completa, mas pelo menos ter alguns pontos de fundamentação a partir daquilo que já leram. Está Chega bem? aquilo que eu pus no meu PowerPoint, professora. Sim, tem uma parte, pode talvez desenvolver um pouco mais, mas sim, já tem, sim, já tem, é claro, já tem. Professora, se calhar eu também, o PowerPoint que lhe enviei, eu talvez não tenha percebido bem, também já vai um bocadinho ao encontro do que pede para o próximo trabalho, não? Já, sim, senhora, já, sim, Está, senhora. não está aprofundado também, Não não? está, por exemplo, quando refere os estudos do Plano Nacional de Leitura, Uhum. tem que referir alguns dos resultados desses relatórios, por exemplo. Está bem? No que concerne aos hábitos de leitura, Sim, está bem? sim. Lena, Eu talvez seja do dia, mas eu há bocado assustei-me um pouco, porque pensava que para a semana eu já tinha que apresentar o trabalho todo. não, Tá calma, bem. calma, calma. Tá. Professora, Diga. aqui no número 6, planificação do trabalho, também temos que referir recursos materiais e recursos humanos. É referente a quê? Vocês aqui já têm a indicação de quais são os recursos materiais e humanos, no sentido em que já têm participantes, não é? Já têm Uhum, participantes no projeto, tá uhum. bom? Ok, Uhum. ok. E já têm, por exemplo, recursos materiais, quando diz análise documental de quê? Já têm, Ok, ou da ok. biblioteca, ou do que seja, não é? Portanto, já Uhum. têm. E, Às e- vezes. e Uhum. calendarização? Isso é que vocês não têm, pois não? Pois, não. Pronto. Eu não Não tenho. tem. O que não Eu é de também não. esperar, não precisam. Porquê? Porque vocês não vão efetivamente implementar o projeto.
Se fossem, tinham que ter uma calendarização para ver se conseguiam cumprir tudo aquilo a que se propuseram atingir, está bem? Neste caso, vocês não vão fazer uma calendarização, mas se quiserem, quer dizer, há pessoas que vão aproveitar esta unidade curricular para, de facto, implementar um projeto, mas a maioria de vocês não vai, não é? Eu A não. Lena, se calhar, vai. O meu já está implementado. Pronto, já está O meu- implementado. O meu já está Portanto, implementado. Eu até, pronto, tinha pensado em colocar depois no trabalho, no resumo do trabalho, a calendarização que faço. pronto, então já tem mais ou menos uma indicação, ou pode dar uma indicação, de quais as sessões e qual a periodicidade sim. das sessões, por exemplo. Sim, No seu caso faz sentido, pois, exato. não é? Ok, boa. Depois, desenvolvimento do trabalho, número 7. Desenvolvimento do trabalho no sentido da elaboração de uma proposta de intervenção, a recolha da informação, organização e tratamento da informação. Vocês já têm organização e tratamento da informação, como é que vão analisar os dados e como é que os vão tratar, não é? Porque puseram ou análise de conteúdo ou análise estatística, Documental. não é? Também já têm isto. Sim, sim. Depois, vocês não têm do 8 ao 11. Quer dizer, não sei se a Helena tem, vamos ver. Fazer um ponto de situação, avaliação intermédia, reformulação, reajustamento do projeto. Isto acontece quando, por exemplo, eu defini à partida que vou ter 10 sessões com os séniores, por exemplo, na Universidade Sénior, de leitura, e vão ocorrer de 2 em 2 semanas. Eu tenho esta calendarização à partida, defini esta periodicidade. Eu posso chegar a meio do projeto ou no início do projeto e isto não se revela possível. E, portanto, eu vou ter que alterar. Em vez de fazer 2 sessões por mês, tenho que fazer uma por mês, por exemplo. Estão a ver a ideia? Isso é que quando nós já estamos na fase de implementação, podemos ter que ajustar alguma coisa. Fazer uma avaliação, reformular e reajustar o projeto. Ok? Aqui acontece o contrário. Eu vou uma vez por mês e eles queriam mais. Olha, isso é raro. Isso é raro acontecer. Pois, Ainda mas bem. mas não consigo. Mas isso quer dizer que, de alguma forma, este projeto é algo que eles valorizam, não é? Sim, sim. Sim, Valorizam. porque há pouca coisa e pronto, é uma forma de estarem entre si. Pois, exato, percebo. Por isso também é que eu pedi um bocadinho o tema, Aham. porque também, pronto, lá está, fazia sentido Ok. para, para a realidade onde estou. Organização de uma bibliografia de referência, número 9. Nós, à partida, quando identificámos o problema e quando vocês fizeram leituras exploratórias, já definiram mais ou menos o enquadramento teórico. Mas num estudo desta natureza, num estudo qualitativo, muitas vezes depois, quando nós começamos a avaliar a forma como o projeto está a decorrer, sentimos necessidade de organizar uma bibliografia de referência que, de alguma forma, complemente ou seja mais enriquecedora em relativamente àquela que tínhamos inicialmente. Porquê? Porque nós vamos começar a perceber quem são os autores de referência naquela área, vamos começar a perceber quantos projetos semelhantes já se fizeram e, portanto, começamos a ter melhor ideia daquilo que poderemos incluir que é relevante para o nosso projeto, ok? Eu costumo dizer aos meus alunos de mestrado, quando eles estão a fazer o relatório final, que tem uma componente de investigação, eu costumo dizer que eles devem ter cuidado no tipo de fontes que selecionam para desenvolver o enquadramento teórico. E isto porquê? Porque é preciso, ou é desejável que vocês tenham fontes recentes, não é? Há muita coisa que nós já sabemos que tem muitos anos de investigação, mas, tanto quanto possível, ter referências recentes, bibliografia bastante recente. E eu até lhes dou assim umas balizas e digo, ok, vocês têm 50 referências,
Não é o vosso caso, não vos chegou a pedir 50 referências, mas só para vocês terem uma ideia. 50 referências, ok, então, pelo menos 10 delas, um quinto, devem ser muito recentes. E o que é muito recente? É dos últimos 5 anos. Por outro lado, também lhes digo que é muito importante ir procurar referências bibliográficas que sejam internacionais, porque nós muitas vezes não conseguimos encontrar algo em português, mas conseguimos encontrar escrito noutras línguas, nomeadamente inglês, que é onde há mais difusão do conhecimento. E, portanto, não devemos estar limitados àquilo que conseguimos encontrar para Portugal. Por exemplo, PNL tem relatórios, mas há muitos outros relatórios sobre leitura de organizações internacionais, não é? Portanto, nós temos que, sempre que possível, abarcar esse conhecimento mais abrangente que existe sobre o tema. Abrangente, específico e recente, ok? Portanto, podem ter que depois organizar a bibliografia de referência. E depois, obviamente, não vão fazer o projeto, ou a maioria de vós não vai implementar, mas vão mesmo assim fazer uma apresentação do pré-projeto, certo? Portanto, está tudo. Vocês cumpriram com quase tudo que está nesta tabela. Agora dizer mais uma coisa sobre o estudo de caso. Mas antes disso, dizer olá à Rita, que ela juntou-se a nós. Olá, à Adriana. Olá, à Sofia e à Cândida. Tudo bem? Olá, boa tarde. Boa tarde. Olá, boa Boa tarde, tarde. professora. Desculpa o atraso. Então, o estudo de caso, nós já tivemos a oportunidade de ver aqui com a Cláudia, com a Helena e com a Helena e com o Tiago, que se os estudos deles eram estudos de caso, no caso destes 4 participantes, apenas o Tiago não está a fazer um estudo de caso. E outra coisa que eu queria dizer sobre o estudo de caso, que é específico da natureza da investigação, que pode ter um nível descritivo, exploratório e descritivo, é que não podemos fazer generalizações. Ou não devemos fazer generalizações. Isto porquê? Porque nós temos um determinado contexto, pode ser uma região, pode ser uns participantes com determinadas características e, portanto, nós não podemos generalizar e dizer que outros participantes se vão agir da mesma forma, que vamos encontrar as mesmas coisas com outros participantes. No caso da Lena, ela está a fazer sobre séniores, não é? Em determinados conselhos. E ela vai fazer o seu estudo, vai descrever aquela realidade, mas nós não podemos pensar que estes idosos, estes séniores deste conselho, desta região específica, se vão comportar ou vão ter as mesmas características que outros de outra região de Portugal. Percebem? Portanto, não é generalizável a outros contextos. Nós depois podemos, quando fazemos investigação, dizer assim, ok, mas aquilo que eu encontrei no meu estudo de caso é semelhante àquilo que aquele outro investigador encontrou na realidade que estudou, não é? Mas não é nunca um estudo representativo da população-alvo que nós estamos a estudar. Por isso é que é mesmo um estudo de caso, é aquela realidade em específico. Faz sentido aquilo que eu estou a dizer, não é? Portanto, até pode ser semelhante a outras realidades, mas à partida nós não podemos assumir que é, ok? Então, falta Rita, a Adriana e a Cândida e a Sofia. Digam lá se os vossos estudos são um estudo de caso ou não. Acabando a explicação da professora, eu acho que o meu também é um estudo de caso, porque eu vou estudar a área dos livros, não é? No agrupamento onde eu estou, é uma amostra de conveniência, não é? Pronto. Não Exato. posso generalizar, não é? Não podes generalizar porque também não sabes se noutros contextos iria acontecer a mesma coisa. Exatamente, exatamente. Ia revelar os mesmos resultados, ok? Sim. E a Cândida? Desculpe. Pode ser, Sofia, Sim. tanto faz. O meu também é um estudo de caso, porque o público-alvo é a sala e as famílias com que eu trabalho, porque tem a ver com os hábitos e as práticas de leitura daquelas famílias.
Portanto, circunscrito àquela realidade daquelas Aquela famílias, realidade e aquele grupo, sim. aquele grupo. Portanto, também é um estudo de caso. Sim. Ok, boa. Professora, tenho dúvidas se é um estudo de caso ou não. Eu acho que não é, mas também não tenho conhecimento suficiente para dizer, olha, não é mesmo. Pronto. É um grupo de 25 contadores de histórias que são de diversas regiões do país. Alguns até, pronto, não são do país, são da Galiza. Portanto, eu não considero que seja um estudo de Não, caso. não é, não. Tem na mesma uma amostra por conveniência, não é? Sim. Ou não? A mostra de conveniência, desculpe a minha ignorância. Sim. Quem é que mencionou aqui a amostra por conveniência? Alguém disse. Foi a Adriana. Adriana, porquê é que disse isso? É uma amostra que me é útil, é com quem eu trabalho, é mais próxima de mim, não é? É uma amostra de conveniência, não é? Até é mais fácil acesso, entregar os questionários, acho que é isso, não sei se a explicação. Sim, é conveniência no sentido é que é aquelas pessoas que eu tenho acesso, não é? Pois, é isso. É aquelas pessoas que eu tenho acesso. Se eu quisesse fazer um levantamento dos contadores de histórias que fosse representativo de todos os contadores de histórias, eu teria que fazer uma amostragem, tipo aquelas amostragens que se fazem agora para as eleições, não é? Portanto, tinha que ser representativo daquela região do país, dos contadores de histórias daquelas idades, portanto, tinha que ter algo que fosse representativo da população em geral. E provavelmente a Cândida não tem isso, pois não, Cândida? Não, são contadores com os quais eu tenho uma relação, ou de amizade, que os conheço, já Exato. convivi com eles, pronto, tenho, tirando um ao outro. Eu acrescentei também à tabela, não sei se a professora Luísa teve disponibilidade de ver, que eu enviei-lhe por mail, mas só foi hoje de manhã. Eu coloquei também a análise documental, de ver os vídeos dos contadores, porque eu fiquei pronto, achei que devia ter o triângulo. Está bem, acho bem. Pronto, Está bem, pronto. Portanto, vai fazer também uns vídeos, é isso? ver os vídeos, até porque há contadores que eu tenho acesso, que posso ir às sessões que eles fazem, não é? Aos espetáculos narrativos. Mas há outros que eu não tenho, até por questões geográficas, não é? Aí eu sei que eles têm coisas publicadas no YouTube e noutras redes sociais. Pois. Olha, nem me lembrei disso, realmente. Aí está uma fonte de dados que nem sempre pensamos. Sim, Pois. e também os cartazes, as informações sobre os espetáculos também muitas vezes dizem a vertente narrativa que eles vão seguir. Pronto. Aí é recolha documental, não é? É, sim. Recolha documental e depois é análise documental, em vez de análise de conteúdo. Sim, é no fundo a sua análise também pode ser de conteúdo neste caso. Porquê? Porque vai ver e vídeos, não é? E vai Sim. ver se vai categorizar depois aquilo que capta na sua análise dos vídeos, pode ser análise de conteúdo, não é? Pode ser. Pode-se focar em algumas características dos contadores à medida que vai observando como é que eles contam as histórias. Professora, porque o documento, quando é análise só documental, é uma coisa mais específica que está lá, ou seja, toda a gente vê daquela forma. Há um número, não é? Tipo, É um livro, como o exato. Tiago Enquanto, tem uma fonte documental que são as lendas das formigas, não é, Tiago? Não sei se estou a dizer bem. Uhum. E, portanto, essa fonte é muito específica, já existe, não é? Sim, sim. E já existe essa Mas eu fonte. pensei que a análise de conteúdo tivesse a ver com quando a gente dá uma interpretação, ou seja, o nosso olhar enquanto investigador é um bocado isso, não é? É, A portanto, nosso conteúdo, quer dizer, os meus olhos veem de uma forma, os da Cândida poderão ver outra, não é? Claro que se calhar em alguns sítios podem-se tocar, mas mas imagine,
se ela estiver a fazer uma análise dos vídeos que recolhe dos contadores e começar a ver pelo conteúdo, vamos ver quais são as técnicas ou as estratégias que eles utilizam. Imagine-se que ela vai focar nos gestos que eles fazem. Eu não sei, estou a inventar, que eu não sou Sim, contadora de sim. histórias. Na prosódia que usam. Isso já poderia ser análise do conteúdo dos vídeos. Não é? O que é que está presente naqueles vídeos? Poderíamos considerar análise de conteúdo. A forma, as estratégias que os contadores utilizam para contar histórias. Ou não, Cândida? Sim. Neste caso é para ver qual é a vertente que está subjacente neles, não é? Se eles seguem a tradição oral, ou então só contos de autor, ou então de autoria própria. Ok. Então, no fundo, também poderemos considerar que tem duas categorias à partida definidas. Ou eles utilizam contos da tradição oral, ou não. Sim. Não é? É isso. Pronto, tem Ver duas qual é a categorias. vertente, pois. São duas categorias, duas possibilidades. E vai fazer uma codificação disso. Vai dizer, ok, estes utilizam isto, estes utilizam aquilo, ou este utiliza as duas coisas, Pois. não é? Então, é uma recolha documental, não é? Que eu estou a fazer. É, sim, eu não sei se é documental, se é de facto uma recolha de vídeo. Pode pôr simplesmente que é uma recolha de vídeo. Recolha de vídeo, sim. E depois a análise de conteúdo, depois de eu os observar, não é? Fazer um registro de observação. Exato. Com essas categorias do que é que eles utilizam, Está bem. ok? Obrigada. Rita. Mas peço desculpa, não é de todo um estudo de caso, é um estudo exploratório. É um estudo exploratório e que tem uma amostra por conveniência na mesma. Obrigada. Como o estudo de caso normalmente também é uma amostra por conveniência. Professora, Então, o meu é um estudo de caso com uma amostra por conveniência, porque é feita no agrupamento, especificamente tendo em conta aquela turma que eu acompanho durante estes 3 anos, mas tendo também uma amostra das outras turmas que não têm, não é das outras turmas, desculpa, dos alunos dessa mesma turma que não têm expressão dramática. certo. Portanto, também está circunscrito a um contexto e também tem Sim, uma amostra por conveniência. E é um estudo de caso, então, não é? é um estudo de Como caso. disse. Ok, boa. Sofia, não sei se já voltámos a si ou não. Eu já tinha falado, Já sim. tinha falado, não queria. Quem está de mão no ar é a Helena. Professora Luísa, eu peço imensa desculpa, mas importa-se de me explicar melhor a distinção entre análise documental e análise de conteúdo. Ok. Análise de conteúdo, nós acabamos sempre por ter um documento, não é? Em qualquer instância, imaginem, eu estou a fazer análise de conteúdo das entrevistas que gravei. Uhum. Ela pode ser, há pessoas que até distinguem análise, em vez de serem análise de conteúdo, nessas circunstâncias dizem análise temática. Vou explicar porquê. Porque à partida, se vocês têm uma entrevista semi-diretiva, vocês já têm determinados temas que vão abordar. Por exemplo, um tema pode ser frequência de leitura, estratégias de leitura. Já temos dois temas. E, portanto, depois vão fazer a análise temática. Porquê? Porque os temas já estavam definidos a priori. Ok? O que é que acontece? Como é uma entrevista semi-diretiva, às vezes surgem outros temas que os sujeitos que estão a ser entrevistados mencionam que vocês não tinham contemplado. Ok? Por isso, eu prefiro chamar análise de conteúdo
do que chamar análise temática. Há investigadores que preferem chamar análise temática. Isto tem a ver com isto, ok? Análise documental é mais quando nós temos já um registro que existe que não fomos nós que criamos, certo? As entrevistas, o registro que vocês vão ter das entrevistas são vocês que criam, porque vão fazer uma transcrição da entrevista. Portanto, vocês estão a fazer uma recolha em primeira mão. Ou não? Estão-me a fazer entender? Não. Vou só ligar aqui o meu ar-condicionado. Está aqui muito Agora calor. está a fazer-se entender na questão da primeira mão e da segunda. Mas agora confundiu-me, porque, por exemplo, eu é que criei uma grelha de registro da ocupação, por exemplo, das crianças da área dos livros e tinha posto isso como análise documental. Mas sendo assim, sendo eu que a fiz, não é documental. Ah, pois, estou a perceber o que quer dizer. Sim. Não, porque Não eu é? pensei que já tinha que era pré-concebida, não. É Não, foi construída eu que a criei, porque ela não existe. É para eu perceber realmente se a minha ideia é minha ou se também realmente é assim que acontece, não é? Eu quero comprovar se certo. realmente. Então Aí vamos, não para não haver consigo. para não haver ambiguidades, vamos considerar que a análise documental, chamamos análise documental, quando fazemos uma análise de registros em segunda mão, que já existiam, que não foram construídos pelo investigador. Ok. Ok? Helena, não sei se. Então, Sim. desculpe, não sei se vou confundir mais além. Então, se é feito por mim e não vou analisar o conteúdo porque aquilo é muito específico, não é? Por exemplo, quantas crianças usaram a área dos livros. Mas se calhar é uma análise estatística. Não, não, porque tinha que ter muita estatística, tinha que ser Sim, muitos, não é? tinha que ter um Então passa a tratamento. ser análise de conteúdo, então. Exatamente, Ok. exatamente. Ok? Não, não confundi mais ninguém, não? Não? Ok. Tiago, está tudo bem? A Cristina, não vemos a Cristina, mas pelos vistos ela está Sim, aqui. está tudo. Ok. Então, a primeira coisa que fizemos durante a aula foi olhar para uma tabela que está no Moodle, que é relativa às fases do projeto de investigação. Para quê? Para vocês verem se já tinham todos os pontos até ao ponto 7. Ele tem 11 pontos, se eu não estou em erro. Com todas as etapas de um projeto. E é para vocês verem se têm tudo sistematizado até ao ponto 7. Está bem? Depois, se quiserem ou tiverem dúvidas, quiserem discutir alguma coisa, ou se calhar o melhor é pararmos um bocadinho aqui. Vocês estão em frente ao Moodle. Vou-vos dar 1 ou 2 minutos só para me dizerem se têm alguma dúvida relativamente às etapas que estão descritas de 1 a 7. Pode ser? Oh, professora Luísa, Helena. eu estou aqui um bocadinho a pensar outra vez. Análise de conteúdo e análise documental. O meu questionário aos alunos será uma análise de conteúdo. Sim. Sim. Porque vão surgir temas novos. Podem, têm respostas abertas. Certas? Não, não. Se não têm respostas abertas, provavelmente vai se cingir àquelas temáticas que já estão definidas, pré-definidas por si, através das perguntas, certo? Sim, sim. Então, se calhar é mais apropriado chamar-lhe análise temática, porque já definiu a priori os seus temas e só vai analisar aqueles. Ok. Portanto, análise temática. Ok? Na, na, e na entrevista aos professores, aí é que já pode ser, como tenho perguntas abertas, Faz mais sentido que seja análise de conteúdo. análise de conteúdo.
Pronto, porque é uma obrigada. entrevista semi-diretiva. Uhum. A Cristina tem a mão no ar. Olá, Professora, Cristina. alô, é que a ligação estava sempre a cair, agora parece que está boa. Eh, e tenho várias dúvidas, professora. A professora estava a dizer que era para não utilizar aquilo do recorte de jornal, não é? Que não é científico, é isso? Sim, eu fiz alguns comentários àquilo que me enviou e depois, se quiser, volta-me a enviar. E que eu Sim. alertei, não sei se alertei também outros colegas, para o facto de um artigo publicado num jornal, ou na revista Pais e Filhos, ou numa revista desse cariz não científico, não constitui propriamente uma fonte fidedigna de referência bibliográfica. Vocês podem utilizar como motivação para o vosso estudo, mas na revisão da literatura têm que ter o cuidado de incluir fontes científicas e não uma, um- uma fonte de um Sim, sim. jornalista. Percebem? É essa a ideia, Pois, está bem. ok? Doutora, mas como é que num estudo de caso, E quer dizer, quantos, mas nós temos de ter fontes num estudo de caso. Fontes, agora estou a falar da bibliografia de consulta. Aquilo que vocês vão consultar para fundamentar o vosso estudo. Não é? Eu posso, na introdução, como motivação, posso aludir a algo que saiu nas notícias, ou que se fala muito de, por exemplo, dos jovens não terem hábitos de leitura. Posso aludir a uma entrevista a uma pessoa, ou uma notícia de jornal, que saiu, posso fazer isso, mas depois, quando eu fundamento a minha temática, não devo estar a utilizar essas fontes como fontes científicas, não é? Percebem o que eu quero dizer? então onde é que poderíamos pôr essas fontes? Não estou a perceber. Cristina, tem que ver aquela aula assíncrona que eu coloquei no Moodle, Tem que ver. que refere Tá bem. muitas plataformas e estratégias de busca para poderem selecionar literatura de acordo com o tema que escolheram. Está bem? Sim. Oh, professora Luísa, posso intervir, mas está alguém à frente? Não, penso que Não, não. pode falar. No âmbito do projeto que estou a desenvolver, eu também já sabia isso. Há pouca, aliás, em Portugal não há biografia nenhuma. Hum, E eu tenho alguns livros em castelhano e alguns em brasileiro, mas eu conheço bons narradores espanhóis e eles têm muita informação nos sites. Um deles até é, é doutorado na área da literatura em Madrid e é professor universitário. Eu posso recorrer ao que ele tem no site? pode. Isso também é uma boa questão, que é a seguinte: se eu tenho a certeza, ou pelo menos uma boa indicação, de que a fonte que eu estou a consultar, que pode ser uma fonte web, é de uma universidade prestigiada, de um professor, provavelmente já é um professor com algum estatuto científico, eu posso usar essa fonte. Quer dizer, se me dissessem, se vocês me apresentassem, por exemplo, algo da Universidade de Harvard, que está online, que fala, por exemplo, do desenvolvimento infantil, que eu faço isso muito com os meus alunos, eu não posso dizer que isso não é uma fonte fidedigna e não é uma fonte científica, não é? Conta como fonte. É mais de divulgação científica do que propriamente de construção do conhecimento científico, no sentido em que ele provavelmente já está ali a divulgar os resultados da investigação, não é? Não é uma revista científica, uma revista científica tem um cariz diferente. Mas, portanto, é muito relevante essa questão para vocês conseguirem discernir aquilo que poderá ser uma fonte fidedigna, com alguma credibilidade, e uma fonte que não é. Ok? Obrigada. Adriana, mais algumas questões? Não.
A professora está a ver aqui muito fumo, de certeza. Tem sido uma palmeira aqui a abanar. Eu bem tento acalmar aqui a mente, mas isto está em rebuliço. É assim, professora, eu já fui lendo algumas coisas que estavam em inglês, passei para o tradutor e tenho. Mas as leituras, lá está, nós não estamos habituados já a estas coisas assim. E é difícil, porque aquilo fala muito em números, muito em números, muito em números, e depois como é que a gente vai basear? Sim. Não nos podemos repetir muito, não é? Porque senão depois não podemos estar a pôr tudo em parágrafos, não é? Que não sei como é que a professora chamou isso da última vez, mas o sumo, tirando a parte numérica das coisas, também acaba por ser pouco, não é? E então depois a gente nem sabe. Bom, sim, eu percebo. E às Parece vezes, fácil, mas ao mesmo tempo. Porque sim. assim, até peguei numa coisa que me é próxima, não é? Que eu achei que fosse fácil, mas depois a ver as leituras já me confundo toda. Quer dar um exemplo concreto, Adriana? Por exemplo, eu estava a levar mais para a necessidade das crianças sentir prazer na área dos livros, não é? Esse era o meu principal propósito. E a literatura que eu tenho encontrado é mais no sentido de que isso eu já sei, não é? Pronto, no fundo só tenho que confirmar que é, por exemplo, as crianças terem acesso aos livros, que é importante, para depois é um preditor de que eles vão ser bons depois no futuro, Bons não é? leitores, sim, ou vão gostar. A mediação, que também vai ajudar. Eu sei isso, eu queria era, mas se calhar sou eu que também estou a procurar mal, não é? Encontrar uma justificativa de que forma, que estratégia, não é? Tipo a solução, está bem, professora? Tipo, Sim. ajudar-me a mim e a outras colegas, mas no sentido, qual a solução para fazer as crianças realmente Uhum. procurar? Se calhar não há muito por aí e se calhar até ia ser inédito, não é? Mas eu não queria tanto a parte de. Eu sei que tem a frequência, eu tenho que analisar alguma coisa, mas não sei se me estou a fazer entender. Sim. O que eu gostaria de encontrar mais era, por exemplo, indicações de como e quando é que os educadores devem alternar os livros que estão na biblioteca e mudar. Por exemplo, professora, isso, Não é? tipo soluções, assim, coisas práticas, não é? Para mim Sim. faz-me sentido relacionar com a prática. Uhum. No Mas, fundo, eu queria usar este estudo como se eu depois pudesse pô-lo em prática nas minhas práticas exato. pedagógicas, percebe? Uhum. Para me ajudar a mim e aos colegas, pronto. Eu Era um vou ver bocadinho por aí. se consigo encontrar alguma bibliografia para si, está bem? Ai, agradeço, professora, agradeço. E outra questão que estava agora a falar em termos de referências. Por exemplo, eu estou a ler um livro, ele é de um professor que é, por exemplo, A Arte de Gostar de Ler, de Carlos Nuno Granja. Isto Uhum. pode ser considerado, isto é um livro, não é, professora? Sim, É a sim, experiência dele enquanto eu posso, sim, por exemplo, basear-me aqui também, certo? claro, Isto é sim, um livro, não é uma notícia, certo? exatamente, sim. Não tem que ser necessariamente tudo da universidade, pode ser, Não, não. não Eu só tem que estava a ser. mencionar a universidade para podermos distinguir entre aquilo que há uma fonte que é cientificamente credível. Por exemplo, Ok, nós sim, temos sim, muita credível, informação do exato. Brasil. Vocês vão à Pois, internet e encontram montes de coisas do Brasil. Nem todas as coisas são boas. Isto não é exato. racismo contra os brasileiros. É que eles são Sim, sim, muitos. sim. Eles são Mas é muitos e, verdade, é portanto, verdade. É. eles têm de tudo, coisas boas e coisas más. Agora, se for uma coisa que eu encontro de um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, quer dizer, em princípio não será uma porcaria, não é? Pois, ok, professora, Mais já percebi nessa, mais ou menos. nessa vertente. A Cristina, não Porque de sei se. resto, professora, nos parâmetros das fases do projeto, eu acho que até está tudo tranquilo, não é? As formações das questões, aquela tabela, acho que foi uma grande ajuda Está a que tudo trabalhamos definido na última até ao aula. ponto 7, não é? Sim, até ao ponto 7. Agora a dificuldade lá está, temos que ler, saber o que é suficiente, não é? Tudo bem que nós não vamos ter que desenvolver muito, não vamos ter que pôr isto em prática, não é?
Exato. Nós anexamos, por exemplo, professora, as tabelas que os questionários, isso é considerado como anexos, certo? Exato. Uhum. De acordo com as normas APA, devem ter anexo A, é por letras, anexo A, anexo B, anexo C. Pode ser só Mas ainda um. me falta ver essa questão que também vai dar trabalho, não é? Sim, das normas APA é muito chato. Das normas. Muito chatinho. Professora, e nós depois de termos a parte da literatura feita, temos que mandar para a professora ver aquela questão dos 25%, não é? Isso é Ou quando não? vocês submeterem. Ok. E depois É a quando professora vocês- devolve, se não estiver bem, é isso? Quando vocês submeterem, eu posso vos mostrar aqui no Turnitin, onde é que está? É que o estudo que a professora tem no Moodle daquela colega parece tão simples, tão simples, tão simples. É? E E é eu digo assim, simples. como é que ela conseguiu fazer isto assim? E é simples. É simples. Às vezes dá mais trabalho fazer uma coisa simples do que uma coisa complicada. Eu vou pôr aqui para vocês verem como é que eu faço isto. A ver se eu consigo partilhar. Nunca ninguém vos pediu para submeterem no Turnitin? Não. Não, Não? não, Bom, estão a ver o meu Moodle, certo? sim. Então, aqui vamos para o final. Eu vou adicionar um tópico. Eu vou aqui a todos e vou pôr o Turnitin. Onde é que ele anda? Nós também temos isso, professora, se formos assim Está como a aqui professora está a fazer? Não, Não, a professora é que tem isso, certo? mas depois vocês vão ver. Eu ponho entrega de trabalho. E depois eu vou aqui definir as datas. E nós, o que é que nós concordamos? Pois eu Foi também já nem sei. junho, foi junho, mas já não me recordo o dia. Não falámos em dia, acho que foi só Não até o falámos final. em dia, pois não. Acho que era até ao final de junho, se Ah, pudesse. sim, era final de junho, bem lá para o final. Bem lá para o último dia. É, exatamente. Bem lá para o último dia de junho. Ok, então vamos pôr aqui o Concordo. último. Tiago acordou e diz que concorda. Estamos todos de acordo. Ok. 31 de junho. 31, pronto, fica Ai, 31. A professora Tá. para julho. Sim. Junho só tem 30 Junho dias. é 30, só pode ser 30, professora. Pois aqui está julho. 30. É 30, que é uma segunda-feira. Certo. Por isso é que ele está a dizer que é julho. E aqui também tem que ser 30 de junho. Ok, então aqui é a definição. E depois, estão a ver aqui onde diz Similarity Report Options. Sim. Aqui é que entra a análise que este software vai fazer do grau de semelhança que existe entre aquilo que vocês fizeram e as fontes consultadas. Que é isso que ele faz. Então, quando eu seleciono isto, eu coloco aqui para gerar um relatório. E mais, eu vou-vos deixar fazer 3 tentativas. Imaginem que vocês submetem, recebem o relatório, e o relatório normalmente vem com sublinhados, ou pelo menos com manchas no texto daquilo que é semelhante. Aí vocês veem que tem 35, 40% de semelhança com a fonte consultada. Vocês podem retirar e voltar a submeter. Por isso é que eu estou aqui 3 resubmissões, até um limite de 3, ok? Portanto, depois eu posso dizer que vou excluir aquilo que é a bibliografia. Isto nem sempre funciona, não sei porquê. Muitas vezes o software não faz esta exclusão daquilo que são citações diretas, mas depois vê-se, porque se tiver aspas já sabemos que é uma citação, ok? E depois eu vou guardar
e vai ter este aspecto no Moodle para vocês. É uma pasta, no fundo. Vamos lá ver para o fundo, a ver o que é que deu. Está aqui. Conseguem ver a entrega do Sim, trabalho com sim, este sim, símbolozinho. Pronto, e vocês carregam na entrega do trabalho e vai aparecer o vosso nome. Vai aparecer o vosso nome e vai aparecer uma funcionalidade para vocês submeterem. Já aparece. Submit paper. Uhum. E vocês submetem, ok? Ok, E sim. depois recebem o dito relatório. Feedback, sim. Está bem? Sim. Ok. Ok. Mas nós, este dia 30 é mesmo a entrega do trabalho final, é isso? É isso. Para a Mas semana. depois já temos a oportunidade de recuperar, de Exato, voltar a ter. É só um Vocês, pormenor, não é? aliás, nas definições, o que eu devia fazer era dar uns dias extras. Eu depois faço isso para não estarmos aqui a perder tempo. Pois, sim. Imagina que Tem que vocês ser, submetem, senão, que é um bom ponto, imagina que submetem no último dia, pois já não têm tempo. Pois, claro. Portanto, posso dar 3 ou Ok. 4 dias a seguir até julho, para se houver sim. alguma questão, vocês poderem retirar e depois voltar Formular. a colocar. Está Ok. bem? Ok, mais alguma questão? Tudo. Não, voltamos ao estudo de caso. Ah, Agora nunca sei se vocês estão a ver. Sim. O meu problema é quando eu mudo isto, vocês deixam de ver, mas agora está tudo bem. Ok. Então, nós também tínhamos falado na triangulação, lembram-se? Sim. Então, vocês têm se esforçado, porque às vezes não é fácil conseguir fazer triangulação num estudo de caso. Quem é que tem as 3 vértices do triângulo? 3 formas de recolha de dados. Eu só tenho 2. Eu tenho as 3. Eu acho que tenho 3 também. Eu também. Tenho a entrevista, tenho a análise documental, quer dizer, análise de registros, mas são criados por mim, não é? Exato, Mas tem é, recolha de registros escritos, ok? Eu também tenho e grelhas 3. de observação. Ok. Portanto, tem 3. Sim. Nem sempre se consegue ter 3. Por exemplo, o Tiago, se calhar, não tem 3 fontes de recolha de dados. Tem 2, se eu me lembro. Eu também só tenho 2. O Tiago tem a recolha e análise documental e depois tem uma entrevista Sim, a sim, cientista, perguntas. não é, Tiago? Exato, Tem 2. tenho Mas 2, sim. para os objetivos do estudo dele está ok. Foi aquilo que ele definiu. Ok? Quem é que disse que também tinha 2? Foi a Rita e a Sofia. Eu tenho 2. A Helena tem 2, ok? Tenho 2. Eu tenho Eu 3, também, professora professora. Rita. É o questionário aos contadores. Depois é uma grelha de observação de registro quando vou às sessões ver os contadores. E depois outra grelha de observação para os vídeos. Então tem 3. Sim, é 3, não é? Porque Obrigada. agora falámos nos vídeos, não foi, Cândida? Foi. E nos cartazes E também. nos cartazes. Portanto, surgiu mais uma fonte de recolha. Ok? Obrigada. Certo. Então, isto é da triangulação. Professora Luísa, será que no meu caso 2 fontes de recolha é pouco? Não há uma receita que diga que tem que ter X. O que acontece é elas têm que estar relacionadas com as suas questões de investigação. As suas fontes de recolha Sim, respondem aos seus objetivos. Se respondem. respondem, não é preciso ter 3. É preciso é que bata certo com aquilo que definiu, Cruzar os dados, sim. não é? Ok? Obrigada. Aqui está, a decisão de adotar a metodologia e a organização da investigação depende da natureza das questões, do grau de controle sobre a situação ou fenómeno. Lá está, se eu tiver num determinado agrupamento, tiver controle daquela situação,
Eu sei a priori que tenho acesso às educadoras de infância ou que tenho acesso aos séniores. Então, eu tenho controle dessa situação que me permite fazer o estudo que eu quero. E depois, a perspectiva epistemológica prende-se com a abordagem que vamos fazer. E, na maioria dos vossos casos, esta perspectiva epistemológica ou abordagem vai ser uma abordagem qualitativa. Ou seja, ninguém aqui está a fazer um estudo que pode, de alguma forma, ser representativo da população que estão a estudar, certo? Se eu não estou em erro, há apenas a Helena que tem uma análise estatística. Porque tem mais participantes, tem uma amostra maior, não é, Helena? Será no meu questionário que tenho 120 alunos. Exato. E aí, a Helena pode fazer uma perspectiva de abordagem mais quantitativa, porque como tem bastantes participantes, embora não possa generalizar para outros contextos que não estudou, já tem um grau de fiabilidade e credibilidade muito grande naquele contexto. Porquê? Porque pode, no ponto de vista estatístico, ver a média das respostas. Qual foi a média? Uhum. Quantos alunos estão mais inclinados para responder de uma forma ou de outra? Uhum. Portanto, pode fazer uma análise que já tem algumas dimensões de estatística descritiva, não é? Sim, Pode fazer até comparações, porque tem alunos de diferentes anos. sim. Dentro do mesmo ciclo, mas Dentro do mesmo diferentes ciclo. anos. Portanto, se Uhum. calhar Sim. até pode depois comparar as respostas por ano, não é? Uhum. Sim. Ok? Muito bem. Portanto, temos aqui dados recolhidos no estudo de caso. Quase toda a gente está a fazer isto, notas de campo, observação, participante ou não participante. Se eu não estou em erro, no caso da Adriana, ela tem observação, mas não é participante, porque ela não está a atuar com os meninos ao mesmo tempo que está a recolher os dados, não é? Não, tenho umas na grelha de observação deles ou que eles fazem nas áreas, posso ser eu a recolher no dia que vou lá. Mas não é participante, não está a participar na aula. Estou, Está como? porque eu um dia por semana sou titular da turma, mas é só um dia, não é? Mas sou titular da turma, por isso eu estou a interagir com eles. Uhum. Ok. Por Então, isso aí é participante, não é, aí é professora? participante. Ok? Então, ainda bem que falámos disto, porque eu acho que inicialmente a Adriana tinha só observação não participante, não era? Não tinha posto, pus só grelhas de observação, não pus que tipo de observação era, mas Ok, ok. Então é isso. eu acho que mandei à professora a grelha de observação ou não? Isso é que eu já não sei. Eu respondi-lhe, não respondi. Enviadas, entrevistas e assim, eu acho que já tinha enviado à professora. Acho que sim, porque eu acho que já lhe dei o feedback. Sim, eu acho que sim. Uhum. Então, em relação à recolha de dados, aqui neste slide também estão muitas das coisas que nós já falámos. Se vocês forem para uma recolha estatística, vão para aquele lado dos numéricos, percentagens, escalas, ok? Se mantiverem sempre nos dados qualitativos codificados, não têm estatística, mas podem ter contagem, ok? Porque às vezes nós referimos a estatística como contar, muitas vezes. Vocês dizem, então, se eu tenho números, é uma recolha quantitativa. Não, não é. Vocês vão codificar aquilo que registaram que é qualitativo. No caso da Adriana, até pode ser que ela registre, não sei quantas vezes é que os meninos vão a determinada área. E isso é um dado, é estatístico no sentido que tem números, mas não é um tratamento estatístico. Mas vai codificar com números. Ok? Depois, como nós estávamos a falar. Sim, alguém me interrompeu? Não. Não, professora, eu há bocado queria perguntar uma coisa, professora.
E a pergunta, a professora estava a falar dos, porque há muita informação também já vi, brasileira, Uhum. e, mas às vezes não é fidedigna isso. Sim, tem que se ver qual é a fonte, tem que se ter atenção à fonte. Porque se for uma pessoa, um professor de uma universidade conhecida, Ah, por sim, exemplo, sim. Mas também há estudos disso. E também há também muitos podemos, conduzidos por brasileiros, também há, sim, sim. ok? E também podemos ler teses de mestrado ou não? Também dissertações de mestrado ou teses de doutoramento, mas lá está, isso não deve ser a fonte principal de bibliografia que vocês consultam, Claro, sim, sim, ok? sim. Então, no fundo, vocês todos se vão debruçar por contextos mais ou menos naturais, ou não? Naturais no sentido em que eles ocorrem no contexto ecológico em que se situam. Por exemplo, mais uma vez, procurar a Helena. A Helena está numa escola, no agrupamento de escolas. Sim. Portanto, aqueles participantes movem-se naturalmente naquele espaço, Uhum. naquele contexto, certo? É-lhes familiar, certo? É um contexto familiar. E é um contexto natural. O que é um contexto artificial? Um contexto artificial seria, por exemplo, eu pôr um psicólogo que vai fazer um determinado teste às crianças. Imaginem, até para, por exemplo, os conceitos precoces sobre a leitura e a escrita. E eu agora vou testar cada criança para saber se eles sabem escrever o seu nome, se eles sabem dizer-me, onde é que eu começo a ler e se sabem que a leitura se faz da esquerda para a direita. Pronto, eu quero testar cada criança. E eu posso fazer isso de forma artificial. O que é isso? Eu tiro cada criança daquele contexto e levo para um gabinete na escola onde vou fazer aquele teste. Isso é um ambiente artificial. Foi criado pelo investigador. Ele não existia antes do estudo, que não é o que vocês vão fazer, Para certo? não ser natural, não é? O vosso é um contexto natural, Uhum. em todos os casos, penso eu. Uhum. Se vocês forem fazer entrevistas há graus de artificialidade e de naturalidade, por isso é que há aqui esta seta. Se vocês forem fazer uma entrevista e se ela for conduzida em locus, no Uhum. sítio, aos professores, Uhum. ela também pode ser considerada natural, não é? É Sim. uma conversa que estão a ter com os Uhum. professores. Uhum. Mas se vocês vão fazer algo já, por exemplo, entrevistas através de Zoom, já não é tão natural. Já temos que ter uma hora específica, um canal específico para o fazer, ou então marcar uma hora, como o Tiago provavelmente, quando vai entrevistar os cientistas, já não é no seu contexto natural. Ele não vai ali ao escritório dos cientistas fazer-lhes uma pergunta, penso eu. Pois não, vão mandar e-mails. Não é? Vai ter que concordar com eles qual é o tempo, o dia, a hora em que vão fazer e através de que canal é que vai fazer, não é? Depois, os nossos dados podem, à partida, estar mais estruturados ou menos estruturados, a nossa forma de recolha. Se eu tiver uma grelha, eu já estou a impor uma certa estrutura à minha observação e ao meu registro, certo? Portanto, a Adriana, se tem uma grelha de observação, já tem uma coisa estruturada, não é? Sim, sim. Se eu tiver notas de campo, elas também podem ser mais ou menos estruturadas. Normalmente são não estruturadas, porque eu vou tirando notas de campo à medida que elas são relevantes, que a informação é relevante para mim. Mas eu As também posso. notas de campo, professora, as notas de campo é considerado tipo os registros de incidentes críticos que a gente fazia nos. Exatamente, É sim, isso, não é? é Sim. isso. Portanto, é algo que vai surgindo e que é relevante como informação para o nosso estudo, não é? Como um incidente crítico, justamente. Agora, eu também posso impor alguma estrutura às minhas notas de campo. Imagino que eu tenho uma sessão e que eu sei que os meninos naqueles dias, àquela hora, têm hum, uma possibilidade de escolher as atividades que querem. E uns meninos podem escolher ir para a casinha, outros podem escolher ir para
para a zona da biblioteca de sala. Portanto, e eu já sei que é naquele horário que eu vou observar. Portanto, é naquele horário que vou observar e até posso definir, por exemplo, ok, de 2 em 2 semanas eu vou fazer esta observação. Portanto, já estou ali a impor alguma estrutura. Ou até Sim, posso. nós fazíamos isso no estágio, tínhamos que fazer opções de observação, não é? Não podemos observar todas as crianças, Uhum, e então a gente até fazia tipo uma escala. exato. Neste dia vou observar este e este menino, para ver Uhum. este e este comportamento, não é? Por exemplo, Portanto, aqui é já está a ser algo mais estruturado. estruturado, sim, sim. Portanto, assim, é um contínuo, uma setinha que vai de um lado para o outro. Podemos estar mais aqui ou mais ali também. É como o natural e o artificial, ok? Uhum. Pronto, depois, nos tipos de casos, nos estudos de caso, desculpem, nós temos estudos de caso que têm uma orientação mais etnográfica, mais histórica, mais psicológica, mais sociológica. O que é que isto quer dizer? Se eu tiver, sobretudo, uma recolha e análise de dados que parte muito de notas de campo, nós tendemos a dizer que isso é mais etnográfico, porque é mais descritivo da realidade que eu estou a observar, não é? Os etnógrafos, o que é que fazem? Vão estudar uma determinada cultura, por exemplo, e vão ter uma imersão total nessa cultura durante um espaço de tempo e muito assiduamente vão fazendo registros de notas de campo. Portanto, isso é uma natureza mais etnográfica. Se for uma natureza mais histórica, não é bem aquilo que nos interessa. Normalmente não fazemos tanto isto na área da educação. Porque os estudos que vocês vão fazer não têm muito a ver com a história da educação. Mas se nós fizéssemos, por exemplo, um estudo sobre a literatura para a infância, com uma análise mais documental, poderíamos ter uma orientação teórica que vai levantar o histórico da literatura para a infância, que não era de todo há 200 anos atrás aquilo que nós chamamos de literatura para a infância hoje em dia, não é? Psicológico tem a ver mais com o desenvolvimento da criança. Por exemplo, se eu estivesse a estudar as crianças e os conceitos que elas têm sobre a leitura, já teria uma orientação mais psicológica ou mais sociológica. Imaginem que eu agora estou interessada em ver quais são as variáveis que mais se relacionam com os hábitos de leitura. E eu vi, por exemplo, no questionário da Helena que ela colocou o nível educacional dos pais. Sim. Isso é uma variável só sociológica, certo? É uma variável sociológica porquê? Porque nós sabemos pela investigação que normalmente são os pais com níveis de educação mais elevados que são aqueles que mais leem às crianças. Portanto, a sua orientação também é um bocadinho sociológica ao inserir esse tipo de informação, certo? Ou não? Mas pode ser ao mesmo tempo um estudo de caso psicológico e sociológico, por exemplo, não? Exatamente. Pode. Pode ter mais do que uma Só podemos orientação, escolher uma então. orientação. Não, pode ter mais do que uma orientação. Pode ser mais etnográfico e sociológico, ou mais psicológico e histórico. Por exemplo, no caso Ok. da Cândida, ela também provavelmente vai ter uma dimensão um bocadinho histórica, porque vai olhar para as lendas que são transmitidas oralmente, e isso tem uma componente histórica ou não? Também tem, não é? Nós não estamos aqui a fazer um estudo puro de alguma coisa, nós estamos a fazer um estudo exploratório e tentar perceber aquilo que podemos retirar da orientação, de vários estudos diferentes. E quando vocês fizerem um apanhado da literatura, também vão perceber, provavelmente, que essa literatura se enquadra mais numa vertente ou noutra. Por exemplo, há estudos que vocês consultam que é mais uma descrição etnográfica da forma como as crianças se relacionam com a leitura. Por exemplo, quando os pais leem para os filhos, e há muitos relatos etnográficos dessas experiências, por exemplo.
ok? Portanto, nós não... Desculpe estar a interromper. Cándida, sim. Então, no estudo exploratório que eu vou fazer, embora não seja um estudo de caso, então também pode então ter uma dimensão histórica, não é? Uhum. Também sociológica. Exato, também sociológica. Sim, Porquê sociológica? porque é um estudo de uma determinada, de um papel do contador, não é? Do indivíduo em si, como na sua função de contador de histórias. Na sociedade ou Na naquele pois. contexto particular, sim. Sim. E se calhar Obrigada. também até, metendo aqui o bedelho, etnográfico, porque se a Cândida vai estudar a parte, estavas a falar em Espanha, não é, Cândida? Contadores É uma espanhóis. cultura espanhola e os portugueses pode ser diferente também, não é? O tipo Sim, de depois posso até fazer aí um estudo comparativo. uma ponte. Ou já é Esse muita mistura, professora? Pode ser, daí é mais trabalho. dá. Mas sim, ela pode comparar. Até seria interessante. Agora também depende de quantos é que vai ter, não é, candidato? Sim, não, mas não justifica a comparação, porque são, comparativamente àqueles que eu conheço portugueses, são em menor número, portanto. Mas era interessante se eu avançasse, não é? Com Sim, isto assim, sim, de uma sim. forma. Era Sim, interessante. Mas pode então ter a dimensão etnográfica, isto ligado à tradição oral, não é? exato. Pronto. Uhum. Obrigada. Ok. Vou tomar um chuveiro também. Está bem, minha mãe. Então, quando nós olhamos para o estudo de caso, e portanto, se eu não estou em erro, só o Tiago é que não está a fazer um estudo de caso, é isso? Já me Pelos perdi. vistos, Ah, não é? Olá, Sandra. E a Cândida acho que também não está a fazer. E a Cândida também, não, que acabou Sim, de falar, exatamente. sim. Sandra, está a fazer um estudo de caso. Não temos o áudio ligado, Sandra. Eu penso que é considerado como um estudo de caso, não é? Porquê, Sandra? Porque vou analisar um determinado conjunto, não é? Um grupo, num determinado lugar, não é? Exatamente. Portanto, lembre-nos lá outra vez qual é o âmbito do seu projeto. Era, era o contacto precoce de crianças com obras adaptadas, obras de literatura adaptadas, para, ou seja, que promoviam uma ligação afetiva e cultural com os autores e com os temas daquelas obras. Uhum. Ok. Ou seja, Então, sim, é definitivamente um estudo de caso. O contexto particular, não é? E tudo aquilo que indicou é um estudo de caso. Em relação agora a concluirmos então este PowerPoint do estudo de caso, está aqui estas provocações para vocês. Portanto, em princípio, vocês nunca poderão fazer uma generalização para criar uma teoria, certo? Isto quer dizer o quê? Como vocês estão a fazer um estudo de caso, não podem dizer que todos os alunos que tivessem uma experiência semelhante com a literatura, pegando no exemplo da Sandra, com a literatura típica ou representativa da sua área geográfica ou do seu país ou da sua comunidade, fossem reagir da mesma maneira que reagiram o grupo, que reagiu o grupo que vocês estudaram. E é neste sentido que nós dizemos que a generalização para a teoria é pouco provável. Porque não podemos dizer que todos os alunos iriam reagir da mesma forma, iam apropriar-se dos mesmos conhecimentos, do gosto pela leitura, se fizessem o mesmo tipo de projeto com eles. Percebem a ideia? Portanto, não temos aqui um poder de generalizar para outros contextos, mesmo que eles sejam semelhantes ao nosso, ok? O que nós podemos fazer é, depois de trabalhados os nossos resultados, perceber através da nossa revisão da literatura se já foram estudados contextos semelhantes. E aí nós podemos dizer, então, estes resultados contribuem
para mostrar que estas possibilidades existem e que isto poderia passar-se assim noutros contextos também. Ok? Faz-vos sentido aquilo que eu estou a dizer? Claro. Portanto, ter cuidado com isso. E depois, outra questão que se levanta é qual é a validade do vosso estudo? Outro investigador, que não vós, chegaria às mesmas interpretações, conclusões. Ok? E isto é uma questão importante e que, de alguma forma, tem resposta pela utilização ou através da utilização de diversas fontes de recolha de dados. Uhum. Porque se eu tiver diversas fontes de recolha de dados, eu tenho mais confiança nas interpretações que estou a fazer. E, portanto, tenho mais validade. É mais fiel à realidade que eu estou a retratar. Porque, obviamente, se é uma investigação qualitativa, há sempre um grau de subjetividade que está inerente, porque sou eu que estou a olhar para aquela realidade, não é? Com os meus olhos, que já estão a priori, provavelmente, com uma determinada orientação e, portanto, eles veem aquilo que eu quero ver, não é? Portanto, temos que ter cuidado com este aspecto. Por isso é que, quanto mais fontes de recolha de dados nós tivermos, mais confiança podemos ter que estamos a olhar para a realidade da forma que outro investigador também olharia. Por exemplo, eu tenho aqui nas minhas várias formas de recolha de dados, eu tenho desde a observação ao questionário, à entrevista, ou seja, eu tenho estes e tenho até o desenho, pronto, tenho através dessas 4 formas, entre os professores e os alunos, eu tenho uma quantidade de dados, de diversos dados, não é? Que são obtidos de diversas formas, para analisar. Ok, então já tem as 3 recolhas. Portanto, tem o triângulo. Pronto. Exato. Já está a reduzir muito desta subjetividade. Pois, era isso que eu queria chegar já, não é? Está a reduzir a subjetividade e esta interpretação que poderia ser só a sua. Ok. Boa. Então, agora, questões, comentários? Não? Não há? Está tudo bem? Vou só fazer aqui, vou dar-vos um desafio para a próxima aula, está bem? Portanto, o desafio é, para além de vocês, obviamente, vamos ver, não é bem um desafio, o que é que eu quero dizer? O desafio é colocarem na vossa apresentação alguma coisa sobre como é que vão analisar os vossos dados, no que respeita à análise de conteúdo. Está bem? Porquê? Porque na próxima aula eu pedi-vos para fazer uma pequena apresentação, no máximo 6 slides, para apresentarem aos colegas, está bem? Portanto, com as vossas questões de investigação, com um pouco de conteúdo sobre a fundamentação teórica e todo o trabalho de recolha e análise de dados, está bem? Ora, as questões de investigação são os objetivos, não é? Que queremos. Sim. Temos a questão principal, não Exato. é? O ponto de partida, o problema, lá, Exato, a problemática, a questão de a investigação. problemática, e os objetivos são as questões que vamos analisar. Exatamente, Obrigada. está bem? Portanto, está tudo bem até aqui? Sim? Alguma questão? Não? Portanto, pelo que eu percebi, só a Helena é que não poderá estar presente e a Helena vai me enviar um vídeo, que assim eu podemos também passar a conhecer um bocadinho do projeto dela, não é, Helena? Ficámos combinadas assim, não foi? Sim, Sim? Ela hesitou. Não. sim. Ok. O vídeo tem que ter tempo? Diga? O vídeo tem que ter tempo? Sim, vamos ver. Em relação à apresentação, seria bom que vocês não ultrapassassem
12 minutos. Pode ser? 12. 10 a 12 minutos. Tá bem. Ok? Então, agora, no Moodle, vocês têm um Professora, PowerPoint. desculpe. Na Sim. Posso só fazer na fundamentação teórica, que é o que me chateia mais, basta nós fazermos referência, tipo, qual é a temática que nos vamos centrar, tipo, imagina se é a frequência, se é os hábitos de leitura, é isso? Não temos que pôr já ali o que é que os autores dizem? Ou Põe, podemos ir buscar, tipo, uma citação? exato, vão buscar algo que já tenham conseguido retirar das leituras feitas, está bem? Claro que eu não vou Ok. estar à espera de uma revisão da literatura muito exaustiva, mas pelo menos alguma indicação de quais são os Sim, aspectos que vão focar na vossa revisão da literatura, está bem? ok. Tá? Mais alguma questão? Não? Então, vou-vos só mostrar o que vocês podem também consultar no Moodle, que é este PowerPoint aqui, onde é que ele está? Que vos fala um bocadinho da análise de conteúdo. Este já é muito primaveril. Análise de conteúdo. E tem aqui uma série de indicações de quais as estratégias, os passos a seguir para se fazer análise de conteúdo, ok? E tem vários exemplos de fontes. Depois tem aqui exemplos de como é que se fazem as categorizações e vai por aí fora criando outros aspectos, como classificar elementos em categorias, como fazer a análise de conteúdo. Tem aqui alguns exemplos e no final temos dois exemplos. Este e este, dois exemplos. Um que tem a ver com o ensino dos jogos matemáticos, outros que têm a ver com o ensino do inglês, isto foi só para dar exemplos. E aqui tem os critérios para uma boa análise de conteúdo, ok? Portanto, podem tirar aqui ideias de análise de conteúdo, porque uma coisa que as pessoas têm normalmente dificuldade é dizer, então agora, mas como é que eu vou analisar os meus dados? Não é? Como eu vi até agora, a Helena é a única que poderá fazer alguma análise estatística e pode fazer referência a isso, como é que ia olhar para os seus dados. Mas a Sim. grande maioria vocês vão fazer análise de conteúdo, certo? Ok? Portanto, pode ser que seja útil vocês olharem para o PowerPoint, só para vos dar algumas ideias. A Cândida, desculpe, diga. Nada, eu é que peço desculpa. Relativamente a essa questão da análise de conteúdo, eu recordo-me agora, neste momento, recordei-me que eu tive que fazer uma outra grelha para Uhum. registar os dados que tinha obtido nas grelhas de observação. Sim, pode optar por isso. Posso É, optar por fazer uma tabela de registro daquilo pode, para sistematizar as informações, para poder-as exato. interpretar. Pode sim, senhora. E às vezes até nós dizemos que é bom usar cores, por exemplo, para codificar e depois retirar esses elementos dos registros que tem. Isto agora depende muito de investigador para investigador e aquilo que pode ser mais útil para vocês, dado os dados que recolheram, certo? Imagino que eu tenho uma transcrição de uma entrevista que fiz aos contadores. Tenho 5 contadores diferentes e eu vou fazendo, eles respondem a 6 questões diferentes. Vamos simplificar. 5 contadores, 6 perguntas que eu pensei na minha entrevista semi-estruturada. Depois vou ver como é que cada um deles respondeu à questão número 1, não é? Qual é o conteúdo que está? Imagina, um deles menciona estratégias de motivação ou de utilização da voz e o outro não. Mas já o terceiro também já faz a mesma coisa. Portanto, eu posso codificar e depois fazer uma grelha
e dizer assim, até quantificando, dizendo os 5 contadores, dos 5, só 3 referiram isto. Percebe? Posso fazer este tipo de análise a seguir. Certo? Estou a perceber. Então, aqui, quando vocês têm no Moodle a entrevista semi-estruturada ou semi-diretiva, têm exemplos, mas depois de uma transcrição é que vocês têm os dados para trabalhar. Claro. Ok? Está tudo? Está tudo por hoje, Sofia? Professora, mas nós vamos Doutora, ter que para a semana é a fazer. última aula, desculpe. Para a semana é a última aula. É. Ah, é? Já. Já se vão ver livros desta unidade curricular. Ficam só com o trabalho. Poxa, piada. Diga, professora. É no É dia que eu estava a ver 24. no cronograma e estava espantada de ser a última aula. É no dia 24 às 10 da manhã, certo? É no sábado, não é? Sim, No sábado. exato. Pronto, se até lá vocês tiverem outras questões, vocês contactam-me, certo? Sim, sim. Ok? Doutora, nós vamos ter que fazer suposições, porque nós, por exemplo, eu não vou fazer as entrevistas, por isso eu vou supor que da pergunta 1 eles podem me responder que têm faz conta, que materiais é que têm na área dos livros? Não sei, acho que não pus isto, mas pronto. Imagina, ele diz revistas, diz dicionários, diz livros temáticos, diz só livros infantis. E eu faço uma ideia que eles vão dizer isso. E É um depois pressuposto, como diz, exatamente. é isso, não Eu é? disse que vocês indicassem os resultados mais ou menos que esperam. Isto também com base na vossa experiência, não é? Porque vocês já Pois. observaram esses contextos. Porque a análise de conteúdo, por aquilo que eu estava aqui a ver nos slides, no fundo é encontrar categorias, não é? Para depois a gente agrupar os comentários Exatamente. todos mais ou menos, não é? É isso. É exatamente isso. Agora ficou um bocadinho frozen, a Adriana. Mas é isso. É isso, Ok. Adriana. Ok. Está tudo bem? Sim? Sim. Sim, Sandra, Acho que Cândida. eu vou ter que chatear entretanto, mas pronto. Não há de ser Bem. nada. Não. Já tem tudo tão alinhavadinho, Adriana. Isto é uma. E está com ansiedades. Não sei porquê. A Adriana fala, parece uma profissional. Tenho, é verdade, a base está feita. Agora vem a mim o que me está a assustar é a teoria. Pronto, a teoria e como. Olha, a mim eu não estou nada. Eu não estou Oh, Rita, estou nada. Não estou nada assustada com este grupo. Acho que vocês fizeram um caminho muito interessante, porque houve tempo limitado para pensar numa investigação e vocês estão a raciocinar sobre as coisas, estão a pensar o que é que seria pertinente fazer no vosso contexto. Isso, eu só espero é que, de alguma forma, aquilo que estão a pensar e este partido de pedra vos possa ser útil de alguma forma. Mas nós É a estamos questão muito do tempo. preocupadas. Estamos Eu estou. Pois, a falta de tempo é sempre. Falta de tempo, é. É sempre muito chato, eu sei. Mas pronto, então desejo-vos um bom fim de semana. Obrigada. Igualmente, professora. Obrigada. Obrigada, professora. Obrigado, professora. Obrigada, igualmente. Obrigada. Bom fim de semana. Até Igualmente. já. Até logo, colegas. Até já. Até já, Até já. até já. Aula já Tudo começou. seguido. Até É já, tudo, hoje até é tudo já. seguido? É, Então vá, boa aula. até já. Obrigada, tudo bom. Deus, Bom fim de semana. igualmente.